Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é as exportações e importações brasileiras. Quais as dificuldades que se enfrenta quando o assunto é comércio exterior? Para falar sobre esse tema, eu recebo o Eduardo Ferreira, ele que é especialista em comércio exterior e vai nos explicar de forma didática o que acontece nesse setor aqui no país. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Fábio. Estou aqui para tentar explicar aqui um pouquinho sobre o comércio exterior para as pessoas, né, para que elas entendam essa dinâmica e até entendam como é que isso, no fim das contas, se reflete um pouco no preço que o consumidor paga nos mercados, né? Perfeito. Eduardo, para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber o seguinte: atualmente, quais são os principais produtos que o Brasil consegue mandar para fora e ganhar dinheiro com eles? Bom, o Brasil, ele basicamente ele é um grande produtor do agronegócio, né? O Brasil ele tem um protagonismo no mundo em relação ao agronegócio. E por isso, nós exportamos basicamente, assim, o produto mais exportado do Brasil é soja, em primeiro lugar, disparado. Depois vem minério de ferro, carne bovina. Mas se você olhar, tirar uma fotografia dos 10 produtos brasileiros mais exportados, você vai encontrar algo em comum, que é basicamente commodities, né? Commodities são produtos primários, por exemplo, grãos, né, que têm seu preço fixado no mercado internacional, então não são produtos que são manufaturados, né, não são produtos que passam pela indústria da transformação. É, por exemplo, esses que eu citei, soja, carne bovina, carne suína, enfim. Então, basicamente, se você olhar o Brasil, ele alimenta boa parte do mundo. Só uma curiosidade, o Brasil ele alimenta hoje mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro com seus produtos e ele é uma potência do agronegócio mundial. Agora, Eduardo, você me explicando isso, eu fico com uma curiosidade. Porque sempre quando eu converso com economistas, por exemplo, eles falam que as principais economias do mundo costumam mandar para fora produtos de valor agregado, né? Produtos trabalhados, produtos que passam por essa indústria da transformação que você falou. E embora o Brasil seja forte no agronegócio, mas às vezes tem produtos nossos que a gente manda para fora e lá eles agregam valor nesse produto e depois repassam para outros países. Por que nós não conseguimos fazer também um produto final, um produto com valor agregado, de forma que o que a gente mande para fora nos traga uma margem de lucro maior? Bom, Fábio, é uma excelente pergunta essa. Ela não tem uma resposta muito simples, mas eu vou tentar aqui citar alguns fatores que eu acredito que contribuem para essa característica, né? Bom, primeiro vamos falar por que o Brasil é uma potência agro, né? O Brasil ele reúne algumas características muito peculiares que tornam o país uma potência do agronegócio mundial. Ele tem a sua extensão territorial muito grande, inclusive não só extensão territorial, como terras produtivas, né? O Brasil é um dos países que tem maior número de, de hectares em terras produtivas do mundo. Nós temos um PIB grande, uma população grande. Se você olhar as características que reúnem, que são reunidas aqui no Brasil, é, nós temos apenas 5 países do mundo que reúnem essas mesmas características. Além do Brasil, nós temos a Rússia, a Índia, a China e os Estados Unidos. Então, isso nos torna uma potência do agronegócio. É, não tem nada de errado em ser uma potência do agronegócio. O problema é ser apenas uma potência do agronegócio. Esse que é o grande problema. Por exemplo, os Estados Unidos ele também é uma potência do agronegócio, mas ele também exporta diversos outros produtos manufaturados. Se o Brasil fosse uma empresa, eu ia dizer que a gente tem um problema muito sério de receita. Existe uma questão, por exemplo, quando a gente olha numa empresa, se a gente percebe que
80% da receita daquela empresa vem de apenas um produto, ou de uma linha de produtos, ou de apenas um cliente, a gente tem um problema com essa receita, com essa empresa. Porque a hora que esse cliente sair, essa empresa ela tende a quebrar. Então, o Brasil ele tem um problema na sua estrutura das exportações, né? Quando você olha as exportações brasileiras, você vai perceber que 65% do que é exportado são commodities, né? Grande parte de agronegócio, e você vai perceber que a China sozinha, ela representa, para você ter uma ideia, no ranking de, de exportações do Brasil, se eu pegar a China sozinha contra os próximos 12 países que mais importam do Brasil, somar todos esses 12 países, a China ainda importa mais do Brasil do que todos esses 12 somados. Então, assim, a gente tem uma grande concentração do agro e uma grande concentração na China. Isso é uma grande dependência de exportação. Então, apesar de o Brasil exportar muito ainda, a gente exporta muito agro, commodities, e minério de ferro também, né, que são commodities que não são agro, para a China. Então, bom, agora por que isso? Né? Já falei por que o Brasil é uma potência agro. Agora, por que nós não somos também uma potência tecnológica, uma potência industrial? Né? E aí a gente precisa analisar primeiro o que aconteceu no mundo nos últimos anos. Né? A China ela vem se tornando a grande fábrica do mundo. Né? Essa questão da desindustrialização brasileira não ocorreu só no Brasil, ocorreu em vários outros países do mundo, e os países mais pobres são os que mais sofrem. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Eu falei que o Brasil ele tem na sua composição de exportação 65% de commodities. Nos países mais pobres do mundo, essa concentração chega a 80%. Então, quanto mais pobre é um país, digamos assim, maior sua concentração de commodities na exportação. Uma relação quase direta. Né? Então, se o Brasil ele quer ir para o caminho da prosperidade, da riqueza, a gente tem que reduzir a concentração das commodities na nossa exportação. E aí vem a questão da desindustrialização. Né? O mundo passou por esse processo, o Brasil também passou, a China se tornando a grande fábrica do mundo, mas nós não podemos adotar aqui o caminho errado. Né? Qual é o caminho errado? O caminho errado é, por exemplo, o caminho da intervenção do Estado na economia, tentando criar, de alguma forma, uma indústria artificial. A gente já viveu essa época, Fábio, talvez você lembre, de alguma forma, alguma coisa, talvez você era muito criança ainda nessa época, né? Eu também, mas a gente lembra da reserva de mercado, né? Ou pelo menos já ouvimos falar de alguma forma como isso impactava. Eu, por exemplo, aqui em casa tinha. Meu pai comprou um computadorzinho chamado TK90, que era um computador fabricado aqui no Brasil, que você ligava no gravador para salvar um programa numa fita cassete, né, que era uma tecnologia nacional na época. Só que esse tipo de abordagem, né, de reserva de mercado acabou deixando o Brasil para trás. Então, o caminho de você melhorar a qualidade das exportações, ele não está em restringir as importações. Exatamente o contrário. Ele está em você abrir cada vez mais o mercado, abrir o Brasil para o comércio exterior. Eu acho que esse é um ponto bacana de falar, Fábio, porque assim, hoje um dos indicadores econômicos mais importantes que se usa é a balança comercial. E a balança comercial, acho que todo mundo entende mais ou menos o conceito, né? É o valor que o Brasil exporta menos o valor que o Brasil importa, e você chega na balança comercial. E parece uma competição. Né? Parece, olha, vamos exportar mais e vamos importar menos, e com isso a gente vai melhorar a nossa balança comercial. Só que tem uma curiosidade, olha, para você entender como é que funciona mais ou menos as coisas. Né? O Brasil, um dos produtos que ele mais importa, se eu não me engano, que ele mais importa dos Estados Unidos, são produtos para a indústria agro utilizar. Então, por exemplo, vermífugos, inseticidas, enfim, são produtos que a indústria agro utiliza. E justamente para a gente ser uma potência do agronegócio. Então, se você tem esses produtos muito caros, né, se você prejudica as importações desse produto, você acaba prejudicando as exportações também. Então, essa dinâmica é muito comum. Assim, se você
torna a importação muito difícil, você prejudica o produtor brasileiro ou prejudica a indústria brasileira. Eu tenho escutado de muitos clientes a dificuldade que está de se encontrar matéria-prima a um preço acessível, agora com essa disparada do dólar. Então isso também prejudica a indústria. Eduardo, Eduardo, eu Perfeito, quero até pode falar. pegar o gancho nisso que você está falando, para te fazer um outro questionamento, né? Realmente, euro e dólar estão em patamares muito altos. Então, essa valorização cambial, ela atrapalha no que você falou, de repente matérias-primas que a indústria nacional precisa trazer de fora. Ela atrapalha também, às vezes, na montagem dos parques fabris, né? Porque grande parte das máquinas que as nossas indústrias utilizam são máquinas vindas do exterior. Então, se a valorização cambial é muito grande, como é que você pode comprar máquinas mais modernas? Como é que você pode investir no seu parque fabril? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação da valorização cambial e também da oscilação cambial, porque esse é outro problema, né? Às vezes a gente, numa semana, a moeda está alta, noutra semana a moeda está baixa, na outra está alta de novo. Então, qualquer planejamento empresarial acaba indo por água abaixo quando você não sabe exatamente como vai ficar o câmbio nos próximos meses, né? Então, qual a influência de tudo isso no comércio exterior do país? Excelente pergunta, Fábio. Eu digo que só tem uma coisa pior do que o câmbio alto, né? O câmbio instável. E isso eu posso falar com muita propriedade por conta dos clientes da Mainô. É, a gente observa a variação do câmbio e como é que isso se reflete no passivo que essas empresas têm. Porque essas empresas, quando importam, elas pagam em dólar e isso vira uma dívida para essas empresas, vira um passivo. E é uma dívida que você não sabe como é que essa dívida vai se comportar. É muito imprevisível. Você tem empresas que assumiram dívidas com dólar a R$ 4 e agora ele é a 5,60. Quer dizer, você vê sua dívida aumentar a cada dólar R$ 1,60. Né? Então, você imagina a situação das empresas que assumiram pagamentos com dólar a R$ 4 e fizeram todo um planejamento, elaboraram suas margens de lucro baseado numa previsão e de repente essa previsão muda completamente. Então, você abordou num excelente ponto, a variação cambial, ela costuma ser muito mais problemática até do que o próprio câmbio alto, né? Mas se você olhar agora para o segundo problema, né, que é o câmbio alto, você tem a indústria tendo dificuldade de comprar matérias-primas. Hoje nós temos a economia global muito conectada, então, para você produzir um determinado produto acabado, você precisa de matérias-primas que eventualmente vêm de vários lugares do mundo. Isso é muito comum, né? A cadeia global, a cadeia da indústria, ela está conectada globalmente. Isso foi um grande avanço, né, que nós tivemos nos últimos anos e, de certa forma, é o que fez bilhões de pessoas saírem da linha de pobreza nos últimos anos. Então, não estou criticando essa conexão, estou dizendo isso é super importante. Só que acontece que quando você tem essa desvalorização do real, né, recente, fica muito mais caro comprar matéria-prima. E muitas vezes o próprio produtor brasileiro não tem encontrado a matéria-prima porque está valendo mais a pena para quem produz aquela matéria-prima exportar do que vender internamente, porque o preço que está se pagando lá com a desvalorização do real, né, o preço em dólar faz com que com a variação do câmbio fique muito mais vantajoso você exportar. Então, o Brasil ele está tendo nos últimos meses, inclusive, né, com a pandemia, cada vez mais um distanciamento entre as exportações e as importações. A gente tem ficado, inclusive, com a balança comercial mais positiva, mas não por conta de um aumento das exportações. Mesmo com esse câmbio, não houve um aumento tão grande das exportações por conta do comércio como um todo no mundo ter sido impactado. Mas a gente tem uma redução enorme das importações no Brasil. E isso não é bom. A redução das importações, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é bom. Eu queria, só para fechar o raciocínio, dar um último exemplo que eu acho que é interessante para as pessoas entenderem como é que funciona essa dinâmica. Né? Imagina que o Brasil fosse uma pessoa, tá? Uma pessoa chamada Brasil. E vamos supor que essa pessoa tem um quintal muito grande e ela planta, sei lá, vamos botar arroz. Ela planta arroz, certo? Bom, essa pessoa, ela planta arroz e ela vende arroz, certo? Para a vizinhança. Vamos supor que essa pessoa não compre nada. Essa pessoa provavelmente ela vai viver
numa extrema pobreza, porque ela só produz arroz, ela vai comer só o excedente do que ela produz, que é o próprio arroz, e não consome mais nada. Agora, se essa pessoa tem comércio, ela vende arroz, mas ela também compra outros produtos da vizinhança, ela vai ter uma vida muito mais rica. Agora, se você ampliar esse conceito para uma nação, né, para um país, você entende que a importância do comércio exterior como um todo, não só das exportações. Não adianta o Brasil ele só ser uma potência agro, produzir e ter uma balança comercial positiva, se a gente não tem uma boa dinâmica de importações também para trazer valor e trazer competitividade, trazer bem-estar para a sua própria população. Então é importante que a gente olhe a balança comercial não como uma subtração, não como exportação menos importação, mas a gente olhe muito mais a movimentação do comércio exterior brasileiro. Exportação mais importação. Essa é uma mudança de paradigma importante para a gente fazer. Eduardo, agora quando você fala em importação, me vem outra coisa à cabeça. O Brasil sempre foi considerado um país extremamente burocrático. E aí eu quero saber, no comércio exterior, essa burocracia também se faz presente? É fácil, por exemplo, um empresário conseguir colocar o seu produto no mercado externo? Ou ele tem muita burocracia, muita tributação em relação a isso? É fácil o empresário trazer produtos de fora para cá? Ou também ele esbarra num sistema burocrático muito forte? Fábio, existe uma curiosidade nesse processo que é o seguinte: para você exportar um produto, eu acredito que a maior dificuldade está em você ter competitividade no seu produto. Tá? Não existe uma barreira burocrática tão grande para exportação. A barreira burocrática ela é muito maior no país que você vai exportar. Então você precisa se adequar à legislação daquele país. A gente tem até uma brincadeira que a gente fala que quando você vende para um outro estado no Brasil, chega a ser mais difícil que exportar, para você ter uma ideia. Olha a loucura que é você vender para outro estado no Brasil. Você tem que observar o produto que você está vendendo, qual é a classificação daquele produto, para ver qual é a tributação daquele produto, e aí você tem que ver qual é a tributação do PIS, do COFINS, do IPI e do ICMS. Só que o ICMS você ainda tem que observar que não é só do produto, é do Estado. Então, para cada produto Estado, eu tenho uma alíquota de ICMS diferente. Então, eu tenho preços diferentes dependendo para onde eu vendo. Ainda pode ter a tal da substituição tributária, que é, além de você pagar o ICMS da transação que você é um atacadista vendendo para um varejista, você ainda paga a antecipação do ICMS desse varejista quando ele vender para o consumidor final. Então, assim, é muito complexo você vender para dentro do país. Exportar, por incrível que pareça, é até menos complexo do que vender para dentro do país. E isso não é bom. Não que a gente tenha que burocratizar as exportações, pelo contrário, eu acho que em termos de legislação a gente já tem um bom apoio às exportações. Mas para ter a dinâmica comercial interna do Brasil, a gente está com problemas muito sérios de guerra fiscal de ICMS entre os estados. E essa guerra fiscal ela impacta muito também as importações. Tá? Importar é muito burocrático, sim. E a gente já viu aqui, conversando, né, que existe uma conexão entre a importação e exportação. Quanto mais você é um país inserido no comércio exterior para importação, você naturalmente acaba sendo também um país inserido no comércio exterior para exportação. Né? Não é uma coisa contra a outra. Bom, dito isso, vamos pensar numa empresa que quer exportar. Primeiro, ela precisa se habilitar numa coisa chamada Radar Siscomex, que é uma habilitação para a empresa exportar. E isso é um ótimo trabalho que o governo tem feito nos últimos anos, e quando eu falo de governo, não é esse governo, vou falar, é um ótimo trabalho que o Estado, no geral, tem feito. Nos últimos anos, independente de governo, o setor de TI do comércio exterior tem trabalhado muito bem e tentado desburocratizar esse processo. Mas hoje você tem uma licença que você tem que tirar e você consegue fazer isso online. É muito tranquilo. O problema vem no custo da importação. Né? Você tem pelo menos aí uma oneração de 120% de um produto quando você vai importar. Tá? Então, quando você importa, por exemplo, uma matéria-prima para você fabricar algum tipo de produto,
você onera pelo menos em 120% essa matéria-prima com impostos. E aí tem imposto de importação, PIS, COFINS, IPI, ICMS, e uma série de impostos em cima de impostos, porque, por exemplo, você valora um produto com o imposto de importação e depois esse imposto de importação ele já fica na base de cálculo para os próximos impostos, como por exemplo o ICMS. Então, assim, é uma série de tributações altíssimas que fazem esse produto chegar aqui muito caro. E esse produto chegando aqui muito caro, são matérias-primas que chegam aqui muito caro, com o dólar alto ainda piora mais a situação, e você tem o setor da indústria que precisa dessa matéria-prima para produzir os seus produtos acabados, né, para agregar valor, que ela simplesmente está com dificuldade de encontrar esses produtos a um custo acessível. Então, assim, só para ter uma ideia dessa dinâmica, como é que funciona, né? A burocracia, para exportar, ela é até bem coerente, bem tranquila. Agora, para importar, a gente ainda está muito atrasado. Em termos de tecnologia, o governo tem feito um bom trabalho, mas em termos de tributação e de complexidade fiscal, tributária, a gente ainda tem muito caminho para percorrer. Você tocou num ponto, Eduardo, que eu gostaria até que você falasse um pouquinho mais, que é a tecnologia. Hoje em dia, na sociedade, a tecnologia é utilizada de várias formas. Quer dizer, o smartphone, os aplicativos hoje permite que a gente interaja com pessoas, com empresas, que a utilização de serviços fique muito mais fácil. Nesse ponto de vista, o Brasil, na hora de exportar e de importar, o Brasil tem um sistema tecnológico compatível com os outros países ou a gente tem algo que deveria melhorar ainda e a gente não o fez? Perfeito, Fábio. Olha, eu acho que está surgindo uma outra janela de oportunidade para o Brasil se inserir no comércio exterior de uma forma mais que agregue mais valor, né? Que a gente não seja só exportador de commodities. Lembrando que não é uma crítica ao Brasil exportar commodities, mas não pode ficar dependente só disso. Bom, a gente perdeu, de certa forma, a onda da industrialização, né? Acho que o Brasil não vai se tornar uma potência industrial nos próximos anos, provavelmente isso não vai acontecer. Mas a gente tem uma onda da tecnologia, de serviços de tecnologia, que eu acho que o Brasil ele pode olhar com muito carinho e se aproveitar para se inserir muito bem nessa dinâmica de comércio internacional. Para você ter uma ideia, em 2018 o Brasil tinha uma empresa considerada unicórnio. Unicórnio é uma empresa avaliada em mais de US$ 1 bilhão, tá? Geralmente uma empresa de tecnologia avaliada em mais de US$ 1 bilhão. O primeiro unicórnio foi a 99 Táxi, né, que é aquela empresa de aplicativo de... É bem famosa, inclusive, em São Paulo, né, por conta da faixa preferencial. Mas esse foi o primeiro unicórnio. E hoje em dia nós temos 12 unicórnios, né? Então o Brasil aumentou de um unicórnio para 12 unicórnios em 2 anos. Por que essa é uma medida importante? Porque são empresas de tecnologia que alcançam um valor de mercado muito grande. Então o Brasil ele vem fazendo um bom trabalho em relação à tecnologia. Eu acho que nós temos excelentes mentes aqui, excelentes mentes. Nós temos boas universidades. Qual é o problema que eu acredito que vem acontecendo? O problema é a gente teve uma primeira situação que foi uma fuga de intelecto do país nos últimos anos. Então, nossa, eu tenho diversos amigos que foram morar em outros países, em Portugal, na Inglaterra, enfim, que se formaram comigo na UFRJ. Outro problema que a gente viveu, agora eu acho que isso já foi de certa forma corrigido, é a fuga desse capital intelectual apenas para empresas públicas e para o setor público, né? Então, eu brinco que na minha turma de formandos, metade da minha turma foi para a Petrobras e a outra metade foi para o BNDES, digamos assim. Sobrou eu que fui empreender. Então, a gente precisava dessa mão de obra mais bem qualificada, empreendendo, gerando valor no setor privado. Isso vem mudando um pouco ao longo dos anos, já não tem mais tanto essa oferta de cargos públicos assim com salários altíssimos, mas a gente ainda tem muito a fuga de capital intelectual. E eu tenho um terceiro ponto que é o investimento em ciência, né? O investimento em ciência e tecnologia que tem minguado nos últimos anos. Esse é um problema muito sério.
que corre o risco de o Brasil perder mais uma oportunidade de se inserir no mercado internacional. Se a gente não investir seriamente, levar a sério a nossa ciência, a nossa tecnologia, a gente vai ficar para trás mais uma vez e vai perder uma nova onda, uma nova chance de se inserir no mercado internacional, porque a parte da indústria já foi. A gente não desenvolveu a nossa logística interna corretamente, não desenvolvemos ferrovias, enfim, a gente não está pronto para ter uma indústria competitiva. Mas a gente está pronto, se, se o governo ajudar, a gente está pronto para se tornar uma potência de tecnologia e de exportação de serviços de tecnologia. Temos toda a capacidade para isso. Inclusive, o setor bancário, o setor financeiro no geral brasileiro, sempre foi uma potência. Se você olha a Bolsa Americana e a Bolsa Brasileira, você vai ver que a Bolsa Brasileira, as maiores empresas são relativas ao setor bancário. E o governo tem feito um trabalho aqui no Banco Central de meio que quebrar um pouco esse monopólio dos bancos. Então a gente tem surgido muitas das chamadas fintechs no Brasil, com potencial enorme de crescimento e com potencial enorme de levar esses serviços para outros países também. Então a exportação de serviços baseada em tecnologia é algo que o Brasil tem vocação e espero que a gente consiga surfar essa onda e se tornar realmente uma potência de tecnologia. Eduardo, muito interessante isso que você está nos falando. E a gente está praticamente chegando aqui no final do programa. Então, só para finalizar, eu queria que você complementasse mais um pouquinho a respeito disso. Quer dizer que, na sua visão, na sua análise, o mundo está mudando, aquela era industrial nós já perdemos, mas uma nova era está surgindo aí, envolvendo tecnologias. E essa não só nós estamos no tempo certo, né, de pegá-la, como nós temos condições, pela criatividade do brasileiro, por inúmeras características até do nosso país e do nosso povo, e é essa onda que a gente não pode perder. É isso, né? Perfeito, perfeito, Fábio. É exatamente isso. O Brasil ele tem um potencial enorme criativo, um potencial enorme empreendedor, não, é uma população extremamente empreendedora. É, tem uma demanda enorme já acontecendo agora. As empresas de tecnologia hoje, e eu falo com propriedade como uma empresa de tecnologia, elas estão com dificuldade para contratar pessoas, então a gente está demandando mão de obra qualificada para esse setor. Então, assim, já é uma realidade acontecendo, que nós temos um potencial enorme. O que eu acho que precisa ajustar ali só um detalhe em relação aos empreendedores, em relação ao mercado. A gente tem uma mentalidade um pouco mais exportadora. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando alguém abre uma empresa no Vale do Silício, na cabeça do empreendedor, ele não está pensando em ficar nos Estados Unidos, ele já está pensando em dominar o mundo. Né? O Brasil, acredito que até por uma barreira de língua, enfim, questões culturais, a gente tem um território também muito grande que dá para ter uma empresa grande aqui dentro, ainda tem uma certa mentalidade de só vender para o Brasil. Né? E eu acredito que a gente mudando um pouco essa mentalidade, e eu vou falar com propriedade assim, aqui mesmo na Mainô, depois de 14 anos, foi que a gente começou a pensar, poxa, será que essa tecnologia não é legal de levar para outros países? Isso aqui que a gente desenvolveu também é bacana. Peraí, outros países também têm esses problemas que a gente resolve. Então, quanto mais a gente criar essa mentalidade exportadora nos empreendedores, a gente vai conseguir ter essa oferta de serviços de tecnologia brasileiros, a gente vai conseguir enxergar isso sendo levado para outros países e aí a gente vai conseguir alcançar um protagonismo nas exportações e na tecnologia e não perder essa onda que está se desenhando agora, porque a gente não sabe quando vem a outra. Eduardo Ferreira, especialista em comércio exterior, muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Conecta, com tanta informação interessante, viu? Eu que agradeço, Fábio. Obrigado e obrigado a todos os ouvintes, quem está nos vendo e ouvindo aqui. Um grande abraço. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica arquivada no YouTube. Lá você pode ver e rever programas. Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo Alesp Conecta.